todos. Vamos dar início a mais uma palestra da nossa Semana da Matemática. Hoje com o professor Fábio Alberto Cassino. O tema da palestra dele é Pedagogia de Projetos, Sistema Gerador, Limites, Elaborações e Desenvolvimento. O professor Fábio é doutor e mestre em Educação pela PUC, é pedagogo e pesquisador do Grupo de Estudos e Pesquisas em Interdisciplinaridade. Bom, a dinâmica da apresentação de hoje é a seguinte: o professor vai apresentar aí a palestra e quem, se vocês quiserem, né, perguntar durante a apresentação, podem ficar à vontade, tá? Não precisa esperar até o final. Bom, então, professor, seja bem-vindo. Boa palestra para nós. Alô? Oi. Bom dia. Tudo bem? Nós nos encontramos no ano passado. Quem estava aqui no ano passado? Que legal. Então, deixa eu começar dizendo o seguinte. Menos do que uma palestra, eu gostaria que fosse um diálogo, uma conversa entre nós. Por isso eu pedi para já franquear desde já perguntas e eu fiz sim uma apresentação, na verdade são recortes de texto e vou lendo e vou comentando, são 10 slides apenas, mas a ideia é conversar com vocês sobre essas questões relativas à pedagogia de projetos e tema gerador. E eu pergunto porque, se vocês estiveram aqui no ano passado, porque eu terminei o ano passado, não sei se vocês lembram, uma brincadeira. Lembra da quem estava aqui? Eu falei assim, Mate, se o coordenador de vocês, se o coordenador está impedindo que vocês desenvolvam trabalhos interdisciplinares e que haja acordo entre os professores, lembram disso? Aí eu falei assim, matem seu coordenador. Aí até a colega que estava aqui falou, cuidado que estão gravando. Eu falei assim, claro, não me refiro a pegar uma pistola, não. Ao contrário, sou totalmente contra a violência, mas metaforicamente é disso que eu estava me referindo. E quero começar a partir disso, desse ponto. Depois, ao longo da minha fala, vou falar, mas no final quero voltar a essa questão. E eu fiquei muito feliz com o convite para esta volta aqui. No ano passado até estava lembrando, estava um calor danado, né? E a gente começou a discutir sobre o aquecimento global. Abril foi o ano abril passado, o mês passado foi o mês mais quente da história, né? Vocês souberam disso. É uma situação bastante grave e fosse na semana passada nós teríamos o calor do ano passado. Hoje nós vamos ter, amanhã não sabemos como estaremos. E é uma situação complicada. Essa grande mudança no clima me faz pensar nas nossas conversas de professores com alunos, conversas de alunos entre alunos, professores com professores, os diálogos que nós temos. Eles não são regulares, né? E eu me senti à vontade hoje quando eu soube que eu vinha conversar com vocês e faria uma exposição longa, uma palestra assim, quase sem tempo, porque estou sozinho aqui. Eu falei, puxa, eu posso ficar à vontade para dizer uma coisa para as pessoas. A minha produção ela é muito irregular. Ela é muito semelhante a essa situação climática do aquecimento global. Agora ela está no alto, ela cai. E quando eu voltei ontem à noite para ver essas observações, eu fiquei espantado com o tanto de anotações que eu venho fazendo ao longo do tempo sobre esse tema. E hoje aqui eu sintetizei em 10 slides, mas eu estou com mais de 12 páginas de rabiscos, de coisas que vão sendo escritas cada vez que eu volto no tema. E ora, o interesse é de fazer uma conversa totalmente filosófica com vocês, ora eu tenho vontade de falar só de casos, de professores que se lançaram a fazer projetos de pesquisa com os alunos. Então, ora eu viajo na possibilidade de conversar com vocês sobre a condição pós-moderna e a pedagogia de projetos como quase uma decorrência quase linear da condição pós-moderna, que é um tema filosófico muito excitante. Ora, eu
legal discutir situações reais, né, no cotidiano. E aí as coisas acontecem, a gente pega trânsito, vê um acidente ou o fluxo de carros está legal, encontra com os alunos, fala do PIVA, né? Porque é sempre um bom tema falar mal da Moca, falar mal do PIVA é sempre um bom tema, não é? Então, a gente ficou falando, grande amigo, queridíssimo amigo que eu tenho aqui, infelizmente hoje não pode estar aqui. Eu me senti à vontade para contar para vocês que não há uma regularidade contínua, resolvida, sempre muito pacífica na produção do conhecimento. Ora, ele é muito excitante, e aí você mergulha nele e investiga tudo e quer fazer conexões. Ora, é um peso insuportável, você faz por obrigação, porque assumiu um compromisso, porque precisa de dinheiro, porque você precisa dizer para as pessoas que você está produzindo algo. E é uma senoidal, às vezes suave, às vezes desordenada, semelhante a um eletrocardiograma do sujeito infartado, né, com picos e vales fundos, né, e agudos. E eu acho que quando eu digo isso e exprimo esse fato, eu quero dizer para os colegas, professores que aqui estão, para os alunos, que é da condição humana. É da condição humana, nós temos essa senoidal de vales e cumes atuando sobre a nossa produção. E é exatamente isso que me move para dizer que o caminho da escola contemporaneamente é cada vez menos regularidade, linearidade, um caminho racional, perfeitinho, acabado, e mais uma produção de encontros, dos encontros, dos momentos que nós temos dentro de espaços como este. Lugares de afeto, lugares de pessoas que se encontram, que se tocam e que produzem complexamente uma rede, antes de uma rede de relações de conhecimento, uma rede de relações humanas dentro de vales e cumes que se conectam, que se encostam, se perturbam. E o que era vale passa a ser cume, o que era cume passa a ser vale nos encontros cotidianos. E parece ser essa, digamos, a melhor análise que eu tenho hoje a respeito do que é uma escola. Lentamente, com o passar do tempo, a escola está deixando de ser um lugar de transmissão de conhecimento linear. E aqui algo me passa na cabeça agora, que é o seguinte: a gente acha que era assim, ou disseram que era assim, mas eu não sei se era realmente. Eu não sei se 1910, nas escolas de 1910, por exemplo, era assim, linear, acabadinho. Mas vamos supor que né, o Rubem Alves, o Paulo Freire, tantos autores, nos nossos clássicos de educação, né, diziam que a escola, tem um texto importante do Rubem Alves que diz que a escola quer que nós sejamos eucaliptos, né? Sabe qual é a produção de eucalipto? Tudo um atrás do outro, né? Como essas cadeiras, né? Todas dispostas uma atrás da outra. Mas nós somos jatobás, a gente acontece pela floresta e desordenado, né? Ou numa ordenação própria dos ecossistemas complexos, né? Acontecemos como capim, acontecemos como jatobá, acontecemos como ipê, acontecemos como cana-de-açúcar, sei lá, qualquer coisa, ou abelhas, ou ratos, ou cobras, qualquer coisa. E eu acho que, com o passar dos anos, nós vamos nos autorizando, a escola está se autorizando a ser menos regular, racional, menos linear, menos pacífica e mais senoidal, né? De encontros e de trocas, de conversas, de elaborações várias. Desta forma, por isso, eu também estou autorizado nesse momento, do meu sentimento, nesse momento, dizer para vocês que uma das coisas que me tocou há um mês,
me preparando para vir conversar com vocês, porque também outra coisa, não é que a gente sente e fala assim, agora eu vou trabalhar para encontrar matemática. Isso pode até acontecer, mas na verdade, uma vez que chega o convite, é como se ficasse uma mosca lá dentro do cérebro, o tempo todo rodando sobre a sua existência, né? Estou me referindo à música do Raul Seixas, né? Essa mosca pousou na sopa da minha existência. Então fica esse incômodo positivo, né? Muito bacana, mas ao mesmo tempo muito problemático, porque não se trata de um simples encontro, né? Todo encontro é o encontro. E um encontro com pessoas é extremamente importante e relevante. Você vai dizer para várias pessoas alguma coisa que você está pensando, isso não é pouca coisa. Então, mesmo que você não seja um computador para trabalhar, para fazer a citação, para escrever, botar o texto, enfim, que eu acho que é a parte mais fácil, o incômodo contínuo, o bom incômodo daquilo que está te tocando o tempo todo, fica do momento em que a pessoa liga para você e fala assim, Fábio, você pode ir no dia tal, tá? E você fala, top, pronto. Entrou no sistema o vírus e ele vai ficar lá. Cada vez que você abrir o computador vai aparecer a matemática te será a semana da manhã, né? E aí você volta e volta. Durante a audiência de um filme, na verdade, durante a audiência de um documentário sobre um filme, depois eu fui ao filme, eu vou contar desse filme, vocês apareceram muito, vocês, o vírus, vocês apareceram muito na minha tela, no meu HD. Eu assisti um documentário sobre Michael Haneke. Michael Haneke é um autor, um diretor de cinema austríaco. Ele ganhou Cannes em 2009 com esse filme que eu sugiro que vocês vejam, A Fita Branca. A Fita Branca, do Michael Haneke. É cabeção, bem cabeção, preto e branco, filme duro. Ele entrevistou 7.000 meninos e meninas para fazer esse filme. 7.000. Ele entrevistou e fez ensaios com 7.000 crianças para escolher o elenco do filme. O elenco do filme é a maior parte de crianças, jovens, de 5 a 15 anos. É um filmaço. E esse filme trata de uma pedagogia que, até onde eu sei, a gente não vive mais. Ou a gente vive momentos dessa pedagogia, chamada pedagogia negra, muito diferente da pedagogia de projetos. Mas exatamente, na condição pós-moderna hoje, eventualmente até elas existam. E esse é o ponto. Por isso que ele fez esse filme. Ele fez esse filme, Michael Haneke, por quê? Porque em 2007, se eu não estou enganado, 2006, 2007, houve uma eleição local na Áustria, uma eleição, tipo uma eleição nossa de governador, para as regiões da Áustria, para os estados da Áustria. E num estado importante da Áustria, em 2006, 2007, foi eleito um neonazista. Um cara de extrema direita, né, xenófobo, machista, enfim, branco, olhos azuis, um cara bonitão, alto, fortão, foi eleito. A população votou e elegeu um neonazista. O cara, assumidamente, o cara é neonazista. Se não me engano, esse cara depois faleceu por outra razão, um acidente, enfim. Não é relevante saber da história depois. Mas o Michael Haneke ficou tão incomodado que fez esse filme. E do que se trata esse filme? Se trata de uma comunidade, ele cria esse roteiro de uma comunidade pequena, bem pequena, uma aldeiazinha, na Alemanha, em 1913. Esse é o roteiro do filme. É uma comunidade de alemães, de agricultores, uma comunidade quase medieval, né, na Alemanha em 1913. 1913 é um ano antes da Primeira Guerra, da conclusão da Primeira Guerra Mundial. E exatamente 20 anos antes da eleição do Hitler a chanceler na Alemanha, que passa a ser nazista, em 1933. E 30 anos, um pouquinho menos, 27 anos antes da eclosão da Segunda Guerra.
Então a gente começa a fazer contas. As crianças que estão nesse filme, que tem 10 anos, mais 27 terão 37, 40, 30, 35. Serão os dirigentes, serão aqueles que conduzirão a Alemanha nos anos 30, 40. Tá certo? Serão os jovens dirigentes daquela Alemanha. É como se ele dissesse: olha, você plantando algo hoje, 1913, o que você vai colher em 1940, 1930, 1940? Essa é a ideia do filme. É espetacular. Espetacular porque ele mostra justamente o miolo da história, é a escola. São as relações entre os meninos e as meninas, entre as crianças e a escola. Na verdade, não só a escola, mas as relações de educação, as relações de formação. Então, os imperativos de pai e mãe, como é que pai e mãe se relacionam com as crianças, qual é o tipo de conversa que eles têm ou não conversa. E mostra, o filme dispara com umas maldades que são feitas na vida, que ninguém sabe quem faz essas maldades. Maldades maldosas, maldades bem feias, que eu não vou contar porque vocês vão assistir o filme. Depois, no ano que vem, a gente começa de novo a conversar. Quem assistiu o filme? São cenas bem pesadas, duras, né? Uma em particular é bem complicada, de uma maldade que é feita. Maldade que hoje a gente denomina bullying. Começa com bullying e chega às vias de fato. E por que chega às vias de fato? Porque tudo naquele cenário, naquele momento, é vias de fato. Não tem diálogo, é só porrada. É só imposição, é só veto, é só não diálogo. Isso é pedagogia negra. É um tempo que não é tão longe assim, porque os meus pais, que seguem vivos, sofreram as palmadas, as palmatórias, né? Vocês sabem que, talvez vocês lembrem, ou vocês ouviram de seus pais, que na minha escola eu levava a reguada. Alguém já ouviu falar isso? A reguada? Então o castigo físico não é algo tão distante. Vale lembrar que a lei que impede o castigo físico é muito recente, né? Do final do governo Lula. Tem 6, 7 anos. Que pai não pode bater em filho, né? Essa é uma lei recentemente aprovada. Portanto, é nossa, é do nosso tempo ainda. E muitas famílias, vocês sabem, resolvem na palavra, não é isso? Acho que não é só uma questão distante da nossa realidade. Portanto, aquela realidade, aquela do filme, em muitos sentidos, ela está conosco. Não está naquela arquitetura absolutamente fechada, claustrofóbica. E ele mostra isso com deixa isso muito evidente. A escolha dele é importante. O filme é feito em preto e branco, né? 2009. Ele escolhe fazer o filme em preto e branco e, em particular, a imagem das pessoas é uma imagem muito doída, de muita dureza, muito dura. Ora, quando eu assisti esse filme, veio essa conversa aqui, porque o que significa hoje falar de pedagogia de projetos? Né? O que significa nos dias de hoje falar disso? Por que a gente entra nessa conversa de pedagogia de projetos? Porque é interessante, nós já fizemos tantas coisas, né, ao longo desses últimos 70, 80 anos, desde o final da Primeira e Segunda Guerra até hoje. Já não era tempo da gente ter uma outra escola? Não. É incrível, né? É incrível que a gente ainda diz, quem sabe, manda, né? Professor, o aluno tem que obedecer. É muito presente ainda aspectos dessa pedagogia que está naquele filme. Eu falei, mas o que quis dizer esse autor fazendo esse discurso? Né? Pegando umas historinhas de crianças que fazem maldade. O que ele está sinalizando?
Eu vou antecipar a minha interpretação do filme para conectar com a questão da escola contemporânea, mas não fiquem bravos, porque vocês vão me ouvindo e vocês vão poder discordar, concordar, acrescentar. É isso, eu acho que o cinéfilo toma a análise do analista só como um elemento. Agora vocês vão confrontar e falar: Fábio, você só falou bobagem, não é nada disso, ou não, concordo com você, etc. Porque uma coisa genial desse cara, por isso ele ganhou a Palma de Ouro em Cannes, ele não fecha nenhum tema, e é isso que é legal. Ele não fecha, ele deixa para a audiência fechar, se quiser fechar, se não quiser. Ou seja, quem fez aquelas maldades? Por que fez? Um caminho que se apresenta depois pela terceira vez esse filme, aí eu fui comprar um DVD. Fiz uma coisa antiga, né? Comprar um DVD. Eu não baixei. Tive esse cuidado ético de não baixar. Podia ter baixado, não. Eu fui lá e paguei R$25 no DVD. É um ato político. Eu fui lá e comprei e falei: Michael Haneke, estou aqui pagando os direitos autorais. Para quem? Para ser concorde com a suposta filosofia que ele está lá, né, defendendo o filme. O que ele diz é que se você então planta maldade, você vai colher lá na frente. É isso. Linearmente é essa interpretação. Uma escola que oprime, uma rede de relações culturais que oprime, que não entende o diálogo, o encontro, fará a base de um Estado totalitário, nazismo. Parece uma linha direta, né? E aí, mas tá, eu acho que sim, acho que eu li As Origens do Totalitarismo da Hannah Arendt, que o Piva adora, que é base quem está fazendo aula de filosofia da educação com ele sabe que ele lê, ele conhece a Hannah Arendt. Então, As Origens do Totalitarismo, o caso Eichmann, de certa maneira está tudo dito ali, também no Reich, também o próprio Freud, no Mal-Estar da Cultura. Enfim, existe já a base teórica para a gente afirmar. É verdade, as nossas crianças, né, jovens que estão ligados à droga, a essa cultura do funk, a gente sabe dessas conexões, né, da violência sofrida na infância, como ela vai repercutir no mundo adulto, né, da quase impossibilidade de você retrabalhar uma pessoa que sofre tais ações, né? É verdade. Agora, o que é que isso tem a ver com o mundo de hoje? É essa a pergunta que eu fiquei me fazendo, né? E por que a gente está discutindo hoje pedagogia de projetos? Porque apesar de tudo que nós vivemos, existe uma vontade de poder que reside em cada um de nós, e que ela pertence a uma organização nossa na sociedade, com a qual nós precisamos lidar, e que faz sim que nós lutemos muitas vezes contra a efetiva liberação das relações na produção dos conhecimentos. Esse é um ponto que é crucial e que vai ser a base de algumas questões que eu vou apontar aqui. Vejam, o problema não é que apenas na Áustria, na Alemanha nazista, fizemos uma educação tal que desce no nazismo, nos autoritarismos presentes. Quando você tem um sujeito que ganha em 2006, 2007, recente, há pouco menos de 10 anos, uma eleição, um país com aquele nível de desenvolvimento, etc., ganha eleições regionais, um neonazista, e os neonazistas estão entre nós, e as violências todas estão entre nós. O que é que nós estamos, o que é que ele está sinalizando, o que é que ele está nos dizendo, o que nós estamos dizendo para nós? É que esses modos de operar na pedagogia negra estão ainda entre nós. Isso é o drama central da condição pós-moderna. É que muitos aspectos da existência que nós poderíamos já ter superado, e me refiro à operação da democracia propriamente dita, nós não vivemos isso. Nós não vivemos. E há uma retenção do modo de operar democrático, livre, respeitoso, há uma retenção
para a defesa de poderes internos nossos, territórios. Estou dizendo com todas as letras que nós não vivemos grandes mudanças, apesar de grandes avanços que a gente tem hoje na sociedade, mas muitas coisas regridem porque há um afeto regressivo que atravessa todos nós. Há uma certa, talvez como eu estava dizendo da curva, na curva de baixo, na acomodação da nossa existência, há um afeto de poder que nos acalenta. Algo como se, tá bom, aqui eu tenho um território de mando, então aqui eu vou mandar e vou manter. Entende? O problema é que a relação, esse ponto da ordem mais subjetiva que eu estou me referindo, eu quero ser muito cuidadoso aqui para captar da parte de vocês a compreensão e a interlocução. Não estou pedindo concordância, estou pedindo que a gente possa conversar sobre isso e até discordar. Portanto, deixe-me referir assim com muita precisão. É lá na ordem da subjetividade que a gente cria dificuldades para viver a distensão da relação. É na ordem da subjetividade que a gente cria barreiras e apresentamos poderes de controle sobre as relações. E esses mecanismos, eles estão muito presentes na escola de hoje. Muito presentes. E de maneira às vezes dissimulada. E é muitas vezes comum que a gente coloque camadas protetoras desse mecanismo, sobre esse mecanismo. Uma das camadas é a tecnologia. Uma das camadas é a técnica, são as tecnicalidades. Está claro? Ou não? Está posto o problema, acho que não me quis entender nesse ponto. Está posto o problema, eu vou andar um pouquinho com as apresentações, vamos ver se a gente disseca isso, tá bom? Pode ser? Aqui eu tô. Aqui foi a emenda, eu coloquei. O tempo presente demanda olhares longos e lentos sobre os fazeres educacionais e culturais, sobre a produção de demandas, desejos e seus tempos de desempenho, sobre as saturações resultantes das imposições produtivas. É um grande enunciado que eu produzi para a emenda, que para mim está na base então da escola contemporânea e que está relacionado com esse filme que eu estou comentando com vocês. A gente pensa numa escola que integra e participa, mas em muitos aspectos ela rompe com a diferença, com a alteridade. Daí a importância de discutir pedagogia de projetos. Por mais que é interessante esse aspecto, exatamente como o Michael Haneke nos diz. Parece que a pedagogia negra não existe mais. Assim como parece que a pedagogia de projeto já está há 20, 30 anos. Então por que voltar a discutir pedagogia de projeto? Por que voltar a discutir lá naquela escola? Tá certo? Vou avançar. Sim, isso eu já citei para vocês. Foi o que eu comentei no final da apresentação passada, né? Matem seus coordenadores. Era uma brincadeira e eu quero resgatar essa brincadeira, tá bem? Posso ir? Oi? Ele, como se chama? Paulo. Vou fazer uma brincadeira em cima da tua brincadeira. Ele vive dentro de nós. Não? É isso que eu estou sinalizando, tá certo? Esse coordenador está em cada um de nós. É o reizinho. Tá bem? Então, por favor, não puxem a pistola para nenhum coordenador, porque vão dizer que eu que incentivei. O coordenacídio, né? Pode ser. Conceitos. Bom, do que se trata a pedagogia de projetos? Vou fazer um mergulho agora mais técnico, filosófico, político, na pedagogia de projetos, para então depois voltar nessa questão que eu estou apresentando para vocês, nessa escola que insiste com autoritarismo e com
mecanismos sutis de bloqueio da alteridade, do diálogo com o outro. O que é um tema gerador de uma pedagogia de projetos? É um tema gerador, um tema, né, que gera de uma disciplina, de um conjunto de disciplinas que serve de disparador de um processo de pesquisa. Está claro isso? Me parece que isso deveria ser já, a grosso modo, do conhecimento de vocês. Tudo bem? O que é pedagogia de projetos? É pegar um tema e aprofundar. O processo de investigação, temas, deverá levar o aluno a conhecer questões correlatas àquela central, oferecendo diferentes olhares sobre aqueles conteúdos, dando um novo sentido ao fazer pedagógico e aquilo que se entende por aprender. Tudo bem? São enunciados, para mim, simples. Alguma dúvida em relação a isso? Vocês já conhecem, né? Esse grosso, acho que... O protagonista da ação educativa é aquele que quer aprender, o investigador aprender. Essa é uma mudança importante, né? O centro da produção é o aluno. Algumas chaves interpretativas correlacionadas à pedagogia de projeto. O foco no interesse dos alunos, professores, escola e comunidade. Ou seja, é o que o grupo quer conhecer. Claro? Aí é uma capacidade de ordenar a investigação a partir do nível do interesse do grupo. Uma segunda etapa, que é, uma vez que a gente sabe o que nós queremos conhecer, nós vamos ordenar para saber o que nós queremos saber. A investigação é original, porque ela parte e retorna para o grupo. É sempre original, uma vez que ela sai do grupo e volta para o grupo, reordenado, requalificado. No caso, hoje, 90% das escolas de Fundamental 1 hoje estão trabalhando que tema? Vocês supõem que seja para ser trabalhado? Chutem. Chutar? Hã? Pode ser, inclusão, mas uma coisa ainda mais simples. Está sendo trabalhado por toda? Olimpíada, exatamente, Olimpíada. Vocês acham que algum professor de educação física não está falando de esgrima, badminton? Não é? Tênis de mesa, porque ninguém faz, né? Badminton, você já viu? Badminton. É uma equitação, o decátulo, pentáculo. Os professores de educação física estão trabalhando os esportes que ninguém trabalha. Então, 90% das escolas estão trabalhando, fazendo Semana da Cultura, Olimpíada. Mostra de trabalhos, Olimpíada. Trabalhos com sucata, Olimpíada. Não é isso? Agora, a pergunta fica, será que os meninos querem discutir Olimpíada? Né? As famílias, essa é a pergunta que fica. Ora, tomando o exemplo da Olimpíada, beleza, vamos pegar o caso da Olimpíada só para discutir esse aspecto, investigação original que parte e retorna. Provavelmente os meninos dirão, vamos ver o que sei lá, quem é o treinador da seleção brasileira de futebol, quem ele vai escalar. Pode ser, né? Um tema para as Olimpíadas. Aí o professor dirá, pera, você conhece badminton? O que é isso, professor? Então, e esgrima? Nossa, aquela coisa de espada. Vamos ver as regras de esgrima, porque afinal de contas, futebol, você liga na Bandeirantes, na Rede Globo, vai lá. Todo mundo vai discutir. Agora, esgrima. Quem vai discutir esgrima em São Paulo, no Brasil, Guarulhos, hoje? Né? Não vai nem passar na televisão, sei lá, vai passar como uma coisa estranha, né? Sujeito com uma máscara. Ora, vamos explorar. Então, que legal, vamos explorar. Então, os alunos vão partir do tema esgrima e vão fazer todo um percurso que pode significar. Vá no Google e veja o que é esgrima. Depois tem uma associação de esgrimistas em São Paulo, no Brasil. Deve ter uma federação, deve ter. Será que algum atleta pode vir conversar conosco? Então vejam, é uma questão metodológica interessante. Quer dizer, você foi para a Olimpíada e foi para a esgrima. O que vai acontecer no processo de investigação? Nós vamos sair da esgrima. A esgrima vai voltar, só que requalificada. De tal maneira que os alunos poderão dizer lá na frente, nossa, eu fui, pesquisei, hoje eu sei o que é esgrima. É muito legal, é uma chatice, eu vi vídeos, eu conversei com pessoas, é perigoso, não é, enfim. Essa é a chave. É uma investigação que parte e retorna para o grupo, para o aluno, para a comunidade. Tá bem?
e faz uma conexão ampliada de conhecimentos, a investigação que segue o curso que o grupo determina. Por exemplo, essa é uma pergunta aqui muito interessante. Professor, por que a gente não conhece esgrima no Brasil? Esse é um desvio que eu acho excepcional na pedagogia de projetos, porque um aluno desvia. Por que a gente nunca falou sobre esgrima? Você pode pegar do ponto de vista cultural, por exemplo, porque nós não temos tradição, porque a esgrima, eu não sei nada de esgrima. Então, vou chutar qualquer coisa, se tiver algum esgrimista aqui, não lance a espadinha. Por favor. Mas suponho que a esgrima nasceu na Europa, ou sei lá, nos Estados Unidos, não sei. E nós não temos essa tradição. Essa é uma resposta simples, importante, mas que vale a pena ser investigada. E aí podemos falar com o presidente da federação. Presidente, por que nós no Brasil não temos esgrima? E ele vai dar pode dar uma outra resposta. Ele pode explicar essa razão sociocultural, ou ele pode dar uma outra razão. Porque o futebol oprime todos os demais esportes. A gente tem uma chave de discussão política, sociopolítica. Porque a gente tem 99,5% do tempo de esportes dedicado só a um esporte, futebol, em todos os meios de comunicação. Isso é um tema muito interessante, que faz sim com que a pedagogia de projeto mostre para a gente um sem número de possibilidades. Você sai do campo do conhecimento específico, estou me referindo à esgrima, à Olimpíada, pelo caminho do exemplo que a gente puxou hoje, mas a gente pode discutir mecânica quântica, ou Libras, né? Sobre a questão dos deficientes auditivos, visuais, etc. Mas é um belíssimo tema. Os alunos começarem a perceber que nós não conhecemos esgrima, tem a questão socioeconômica, sociocultural, mas tem aquela econômica, o interesse de dizer que o Neymar vale, sei lá, $1 bilhão, não sei aonde. O Neymar tem um peso para a Rede Globo que esgrima não tem. Se o Neymar saiu com a loira ou com a morena, vale muito mais do que discutir aspectos fisiológicos da luta de espadas. Entende? Olha a distorção que a gente começa a pensar e avaliar no mundo do esporte via a investigação que nasceu lá na Olimpíada, de uma disciplina que nós pouco conhecemos e que pode dar então caminho para uma discussão econômica, conjuntural importante, o poder da mídia na construção de uma referência nacional de esporte. É verdade que todos os brasileiros amam, são apaixonados e vivem, comem, dormem futebol? Não, nós sabemos que não. Nem que todos nós somos adoradores incondicionais de ficar horas e horas debaixo do sol, torrando na praia, desfilando corpos. Também não. Tem quem gosta, tem quem não gosta. Né? Então a gente pode ir desdobrando em várias direções. Tudo bem? Esses desdobramentos que eu falei, conceitualmente se dá dessa maneira, quer dizer, modo pelo qual podemos deslocar o centro da atividade, passando daquele que sabe para aquele que quer aprender, o aluno quer saber. Quando você, professor, você sai e deixa que o aluno faça esse caminho, e você só vai apoiando, há esse deslocamento daquele que sabe, eu problematizo, sei, para aquele que aprende. E aí há um dado muito interessante. O professor pode colaborar para que percorra trilhas de descoberta dos conhecimentos. O eixo central, a partir do qual se buscam e se identificam os saberes, é a relação entre professor, aluno e realidade. Surge a figura do mediador. Não é verdade que eu conheço esgrima, e tão pouco porque a esgrima é pouco desenvolvida no Brasil. Entende? Mas eu estou sempre citando uma situação hipotética. Vocês, alunos, se interessaram por esgrima e ela fez a pergunta: professor, por que a gente não tem esgrima no esporte espetacular? Regularmente, só agora na época da Olimpíada. E aí nós começamos um percurso que eu, professor, nunca tinha imaginado. Puxa, é mesmo, na verdade, a gente foi dar depois da pesquisa, no fato de que o futebol drena todos os recursos, objetivos e subjetivos.
quando tem um país inteiro pagando para ver futebol, dificilmente sobra dinheiro para esgrima. Quando o problema é Neymar, máscara e sabre, não é uma questão. Entenderam? Mas eu não sabia disso. Na verdade, foi a investigação que ela sugeriu, ela aluna, e me levou a sugerir pistas. E isso foi sendo investigado. Ou seja, saímos da condição daquele que sabe para aquele que media o conhecimento. Esse deslocamento, portanto, vejam, essa é talvez a chave de interpretação mais importante. Ele não é um problema metodológico. Ele será metodológico, mas ele é, antes disso, político. E aí tem a ver com tudo aquilo que eu apresentei agora há pouco em relação à fita branca, a exposição do filme, e o fato de a gente nos colocarmos na condição de pessoas que não estão linearmente sempre organizadinhas e postas, e que muitas vezes a gente pensa uma coisa e depois pensa outra, vai para lá, vem para cá. É da ordem da política, do afeto. Do afeto subjetivo, que é da ordem da política. Me afeta a vontade de conhecer esgrima, tal que eu me desdobro e, junto com os alunos, eu vou me interessando para as várias questões que eles vão apresentando, e eles, vocês. Certo? Esse posicionamento demole, vejam, aí que está a história da morte. Por isso que eu brinquei com o Paulo. O coordenadorzinho, o professorzinho que está dentro de nós, ele tem que ser morto. Eu tenho que tirar esse professor de mim, para poder me colocar na condição de mediador. De novo, aquele famoso exemplo, né? Eu posso ser aquele professor que fala assim, dá para você ficar quieta porque eu quero discutir esgrima. Eu não quero saber se o Neymar é mais importante ou não. Entende? Está mais próximo da pedagogia negra. A pedagogia negra dizia, cala a boca. Certo? Ou, vem cá, fica aqui no canto. Vejam um filme, vocês vão ver. É terrível. Entende? O contrário, então, no momento que eu me coloco como mediador, eu digo, tua questão é importante, mas eu sou ignorante dela. Qual é o caminho de investigação possível? Vejam, o primeiro passo não foi metodológico. Eu não estou imbuído da certeza de que a pergunta tem que ser respondida assim, o assado, o método investigativo é esse ou aquele. Há uma disposição de aceitar a dúvida que ela traz. A dúvida que ela traz não é metodológica, a dúvida é ordem política. O aluno se colocou no lugar de investigador, fez uma pergunta que investiga, que demora uma certa compreensão que a gente tem de Olimpíada e de esgrima. E aí a gente vai começar a ir para esse outro caminho. Eu tenho que me deixar levar por essa investigação, por esse caminho investigativo. Portanto, o ato primeiro é da ordem da política. Depois ele será metodológico. E aí cabe o meu conhecimento. Como se chama? Josefa, a tua resposta pode... a tua pergunta pode ser respondida por aqui, por aqui, por aqui. Qual é o caminho que nós vamos construir? Nós, né? Alunos e professor. Portanto, o professor mediador desocupa o lugar de quem sabe, para instalar-se naquele que aprende junto. Essa é a grande inversão. Realmente ela é a mais importante. E que, deixa eu só lembrar o que vem em seguida. Deixa eu fazer um comentário antes de entrar lá na outra tela. Que aqui é que reside então o problema que eu estava comentando há pouco, quando estava sentado ali em cima. Quando o Hernandes publicou os primeiros trabalhos sobre pedagogia de projetos, eu acho que já tem uns 20 anos, em Barcelona, começaram a desenvolver esses trabalhos. Summerhill, uma proposta pedagógica, aconteceu nos anos 60, então nós estamos falando em termos de 50, 60 anos atrás. Né? A Escola da Ponte, que o Rubem Alves divulgou para nós e tal, ela começou a se desenvolver meados dos anos 70, anos 80. Então nós estamos falando de
3, 4 grupos de experiências pedagógicas que já têm anos. Por que elas não estão claramente postas? Por que ainda a gente tem o esquema de aulas e calendários? Por que assim, nessa ordem? Porque, por exemplo, a gente tem os sistemas de ensino absolutos hoje, um percentual bastante importante da rede pública e privada hoje utilizando sistemas de ensino, que é exatamente todo o conhecimento seccionado, já organizado, com as datas das avaliações todas preparadas, tudo. Por quê? Acho que o coordenador é Wolverine, você mata de volta. Isso. Exatamente. Ele Não consegue mudar para é o Fênix, que volta e volta e volta e volta. Exato. E não é algo externo. Mas o que eu venho sinalizando é que é algo que está na esfera da nossa subjetividade. É algo que confere para nós um certo alento, um certo conforto. É gostoso, enfim, ter o controle de alguma coisa. E quando nós... Por isso eu faço questão de afirmar e reafirmar, por mais que isso seja um pouco chato. Mas a pedagogia de projetos não é um problema de ordem metodológica, é um problema de ordem política. É a disposição que nós temos de subverter a ordem daquilo que nós conhecemos. Entende? Como se nós nos dispuséssemos, a priori, a desconhecer a matéria que nós supostamente conhecemos. Então nós nos retiramos para permitir que dos problemas que são postos na sala, na conjuntura, na realidade, na comunidade, pelos alunos, emerjam então as conexões com o que nós conhecemos e a gente possa fazer essas orientações. Entende? É um problema da ordem do afeto, não da ordem da didática. Certo? Professor, o senhor fala da ordem do afeto, da ordem política. Por que está relacionado diretamente com a pedagogia? Então, desculpa, por favor. Quando o senhor fala do afeto e da política, por que está relacionado diferente? Porque, pelo que a gente parece, tanto que deveria, eu imagino, deveria ser, a gente seguiria um projeto e nesse projeto a gente se estaria usando. Mas eu vejo que é o contrário. Essa ordem do afeto e a política está um pouco mais forte. Eu acho que eu vou passar isso limpo, vamos antecipar. Se eu tomo o problema do conjunto de conhecimentos que os alunos têm que desenvolver, a priori, eu digo, você precisa saber de nazismo, você precisa saber o que é pedagogia negra, você precisa saber o filme. Eu só estou apontando, estou fazendo gesto. Estou dizendo, você precisa saber. Todo o ordenamento sociológico, psicológico da relação está depositado em mim. Eu sou o que ordena. Isso a gente denomina de poder. Poder sai da relação e está colocado em mim. Para que o processo de investigação ocorra e que você possa trilhar como você quiser os caminhos do problema que você quiser, e nesse sentido há uma democracia na produção do conhecimento, eu preciso me desautorizar desse poder. Ele precisa vir para o meio do caminho, para a relação. É um desmonte da autoridade. Um desmonte da autoridade que controla, que fecha, que circunscreve, para ser recolocada na autoridade que relaciona, que ouve, que problematiza. Então há um desalojar de um poder para a construção de um outro. Não quer dizer que não haja poder. Inclusive porque eu sei que você não sabe. Esse meu saber não pode ser determinante e absoluto a ponto de eu destruir da conta.
Mas agora também vou saber que você não sabe. Quando você lê. Isso, exatamente. E, portanto, o que eu não sei, você sabe, eu não sei, por exemplo, porque eu não moro neste lugar. Vamos pegar um caso, certo? Eu não moro aqui. Eu venho para cá para dar aula. Então eu não sei das relações que você sabe. Serão as relações que você vai me ensinar, e portanto inverteu, você vai ser meu professor, você vai me dizer das relações tais que justificam que vocês queiram pesquisar uma coisa ou outra. Para a pesquisa, para a qual eu tenho armas para discutir isso que você está querendo. Mas eu não sei por que você quer discutir. Então é importante que você me explique, para depois então eu sustentar o que você está procurando conhecer. E aí a gente pode conhecer muito dessa situação que você está me apresentando. Veja que decorre da relação e do reordenamento político o problema metodológico, e não o contrário. Antecipo já o final desse filme. Por que a escola não muda? Porque muitas vezes a gente bota antes o problema metodológico, escondendo que de fato é político. É claro que se eu digo, você não conhece como fazer pesquisa, mas nós vamos fazer pedagogia de projetos. Com quem está o poder? Com o tiozinho aqui. Tá certo? Acabou de renascer meu. Voltando à questão do projeto das Olimpíadas. Sim. Quando a gente coloca a questão do projeto e coloca todas as matérias envolvidas, tem algumas matérias que estão diretamente ligadas. A gente coloca educação física, geografia, história. E quando a gente vai colocar a interdisciplinaridade com todas as matérias, a gente não força algumas matérias a serem utilizadas, mas que não estão ligadas? Formidável. Parabéns. Como se chama? Carolina. Então, é o seguinte. Procura... eu sou guia de montanha, de verdade. Então, quando eu tenho que levar alguém, eu falo assim, agora você acompanha os meus passos, tá certo? Porque nessa senda aqui, isso eu conheço. Daqui a pouco a gente vê se a gente vai para lá ou para cá, mas nesse trecho aqui eu conheço. Então, vou te dizer uma coisa. Procura seguir esse mesmo raciocínio que eu fiz agora, que eu estava respondendo ali o Paulo, né? Que ele matou lá o professor, depois o professor renasceu dentro dele, o coordenador, né? Procura tirar o problema metodológico da frente e coloca o problema político. Eu vou te criar uma situação um pouco excêntrica, mas não é impossível. Suponha que a educação física seja um completo chato. Normalmente não são pessoas muito fáceis, né? Mas vamos eu estou criando uma situação absurda, tá vendo? Um chato ideológico o tempo inteiro já te desrespeitou. E você está motivado a fazer o trabalho da Olimpíada. Você é professor de história. Mas você não suporta conversar com esse cara. No entanto, o professor de matemática é uma graça, um cara, uma moça super legal, que você já trocou, você já foi na casa dela. Eu tenho absoluta certeza, eu estou convicto, que vai rolar com o professor de matemática o trabalho da Olimpíada, não vai rolar com o professor de educação física. O problema da relação pedagógica é antes relação humana, para depois ser problema técnico-pedagógico. Tem todas as questões da Olimpíada ligadas à matemática. Eles um conjunto de medalhas que devem ser contabilizados, por exemplo, você pode fazer um trabalho com Fundamental 1 sobre vamos somar quantas medalhas e tal, ou como é feita a contagem de pontos. Por que um país que tem 50 medalhas está em quinto lugar e um país que tem 25 medalhas está em primeiro? Porque o que vale são as medalhas de ouro. Então vamos fazer a conta, quais foram os países mais vencedores, aí dá para você entrar no Google e buscar. Trabalho de sexto ano, formidável, os alunos vão babar nisso. Mas você fez história com matemática, você não fez com educação física. O problema da interdisciplinaridade não está relacionado à conexão dos conhecimentos. Por quê? Porque todo conhecimento é todo conhecimento. Toda disciplina é todas as demais disciplinas. Quem dividiu as disciplinas fomos nós, por razões técnicas. Mas a matemática é filosofia, filosofia é história, história é geografia, geografia é inglês, inglês é português, português é X, não importa. Todas são todas.
A disciplina é só uma porta de entrada para a enorme bola que é o conhecimento. O conhecimento é uma bola. Por onde você entrar, você vai dar em todos os outros campos. Sempre, sempre, sempre. Língua portuguesa, filosofia. Segue o caminho, língua portuguesa, os textos românticos, Brasil, os nossos clássicos, Machado, vá para os Fernando Pessoa, vá para Nietzsche e vá para os filósofos não sistemáticos e os pré-socráticos. Você saiu da literatura brasileira e foi dar em filosofia grega pré-socrática. Esse caminho é completamente, é uma aula. E daí, volta, pega uma curva à esquerda, à direita, e vai para Pitágoras, matemática, entra na mecânica quântica, passa pelo Einstein, vai para a história, discute por que o pensamento físico aconteceu na Alemanha, você passa pela história da Segunda Guerra, da bomba atômica, vai. O problema é que nós nos restringimos a esses temas técnicos por uma questão peculiar, especialmente no Brasil. Nos falta erudição. Quando falta erudição, quando a gente tem pouco arsenal de conhecimentos, tudo parece uma enorme barreira. É algo como uma pessoa que vai para qualquer país estrangeiro e não conhece a língua. O país fica difícil, fica inacessível. Quando você quebra a barreira da língua, não necessariamente falando a língua, mas, por exemplo, tendo alguém para te ajudar, o país se desmonta. Não sei se já viveram isso. O país se desmonta, ele se abre. Esse é um problema da psique, né, da subjetividade, que está posto no nosso cotidiano. As outras disciplinas são línguas. Nós não acessamos aquela língua, ela parece um monstro. Agora, se a gente tem familiaridade, pelo menos com alguns sinais daquela língua, a gente começa a passear por elas e nós vamos brincando. Portanto, se desmonta a estrutura que bloqueia a gente de falar, fazer trabalhos porque a gente gosta. E isso eu já tive a oportunidade de... Eu vou contar esse caso para vocês porque, de fato, foi assim que aconteceu. Esse que eu vou contar. Numa mesa redonda, em Santos, com os caras, os feras da USP, tinha um amigo meu, coordenador de um blá blá blá, não vou dar fonte só para vocês não... Eu conto um milagre, mas não conto o santo. Uma pessoa assim fez, e qual é o mecanismo para a gente disparar a interdisciplinaridade? A pessoa fez assim, me queimou assim, tum. Eu falei assim, olhe dentro da sala dos professores e busque quem você gosta. Com quem você gosta de conversar. Sem brincadeira. O cara que estava do meu lado, ele pegou o microfone e falou assim, nada disso. Ele fez isso, ele tirou o microfone, pense isso, numa mesa redonda, num congresso. Pense a elegância que foi. Imagina essa cena elegante, educada, né? Nobre, coordenador XYZ, super reconhecido, vários artigos, vocês podem ter livros e tal. Ele fez assim, pegou o microfone e falou, nada disso, porque tem um problema técnico. Com quem você vai trocar as estruturas? Não vai rolar nada. Não vai rolar nada, porque se não tem um afeto, o cara, veja, vamos voltar ao exemplo. O professor de educação física, você não gosta dele, ele também não gosta de você, porque incrível que pareça, essas coisas são espelho, né? Eu tenho ódio, eu estava assim, novidade, eu tenho ódio de você. Você acha que alguém gosta do outro alguém, se alguém não gosta, né? E aí vem o coordenador, né? Vem o coordenador e fala assim, você vai trabalhar com ele, porque claro que você só fazer trabalho com o professor de educação física, vai querer fazer de matemática, você é louca. Você vai querer medir a pista de atletismo. Onde nós vamos ter uma pista de atletismo aqui? Você vai ter que ir até X. Parque bem aqui, e você vai falar, sim, vou. Não, de jeito nenhum. O professor de educação física já foi com os alunos na esgrima. Você fala, esgrima? Não vai rolar. Porque oficialmente você vai fazer.
Mas no fundo não vai rolar pedagogia de projetos, vai rolar uma burocracia chamada pedagogia de projetos. Você vai preencher relatório, vai dar prova, vai falar, aluno, cala a boca porque eu estou te ensinando de esgrima. O que eu estou fazendo ensinando de esgrima? Eu queria discutir atletismo. Por que a curva é assim? Por que quando o cara dispara, posicionado um atrás do outro assim em ângulo, todos chegam juntos? Coloca esse problema, vocês são de matemática, coloca esse problema para um menino de 5º ano, 6º ano. Ele enlouquece. Vocês sabem, né, como é que dispara 200 metros rasos? Vocês já viram? Vocês não viram. Senão vocês estavam falando, não sai em linha reta, né? Sai na curva. Mas aquela curva está construída de um jeito, o ângulo. É todo estudo de ângulos, é formidável. É claro que tem que pegar o professor de matemática, e se você gosta dele, você vai lá no campo e faz o cálculo de ângulo, etc. Então, se o corredor sair em ângulo, cruzar tudo aquilo. Mas em professor eles vão se derrubar, pode se derrubar, eles às vezes caem. Aí você pega vídeo em que um atropela o outro. É genial. Mas se for com o professor de educação física, não vai rolar. Entendeu? Sim. Eu só quero completar que o problema metodológico decorre da escolha política. E a subjetividade está na ordem da política. E daí, qual a metodologia? É isso que eu vou dizer. Qualquer uma, a que for melhor. Fala. Eu acho que é melhor você falar no microfone, que aí, vocês estão ouvindo aí atrás? Estou ouvindo, né, professor? Fala aqui sim, vai. Então fala alto. Aí o problema da gestão. Eu tenho dificuldade de ter afinidade do colega de trabalho com o professor. Né? O que diria da gestão? Se a minha gestão é autoritária, se a minha gestão não permite essa possibilidade de eu ter assim, a liberdade de escolha. Eu não quero trabalhar com de matemática, eu acho que com de física, de química. Aí gera também um outro problema que, aos olhos do professor, foi bem mais difícil resolver de colega de trabalho de gestão. Porque hoje se fala muito da gestão democrática. Isso. Parece que está longe da realidade daquilo que a gente vê Exato. na pedagogia dele. Exato. É isso. Nossa, legal. Perfeito. Vocês fizeram todas as conexões. A sua pergunta resolve todo o mistério. Como se chama? Rita. Vale a receita do encontro passado. Mate seu coordenador. Né? Esse é o gestor. Porque ele não entendeu nada. A gestão democrática é democrática. E como tal, ela tem que... ela subverte a ordem autoritária. Ponto. É disso que nós estamos falando. É esse o problema que nós temos na mão. Você está trazendo um exemplo, eu acho que você tem isso, está vivendo, né, ou viveu. É disso que eu estou falando. Nós estamos atravessados por essas relações autoritárias. Atravessados. E esse é o empecilho, é o motivo pelo qual, apesar de 20 anos, apesar de 40 anos de Summer Hill, 20 anos de pedagogia de projetos, apesar de a gente já ter conversado, falecido, finado, tristemente, Rubem Alves, Paulo Freire, apesar de a gente ter tido conferências e conferências com o Pacheco, da gente ter lido Freud, da gente ter lido Einstein, da gente ter lido tudo que nós lemos, né? Da Montessori, a gente ter conhecido Valon, a gente ter... Nossa, né? A gente pode falar de teoria, tudo. A gente ter lido Nietzsche, os pré-socráticos. Por que nós não fazemos? Porque existem mecanismos de poder anteriores das estruturas de poder mesmo, das estruturas de poder de gerência, de regência, estrutura de poder do Estado, estrutura de poder das instituições privadas ou públicas, mas as estruturas de poder interno, os nossos mecanismos de defesa, os nossos mecanismos de ocultação da gestão de poder. Então, Rita, tem um coordenador, um gestor que freia, e tem um professor que adora esse freio. É isso que eu estou dizendo. Que quer esse freio. Como sair dessas Pois é.
consegue essa situação. Você tem falado aí de desempoderamento do professor, né? Mais sensibilidade com a demanda do aluno. Mas e quando. Isso você precisa de um contrato social com o aluno. Sim. Em sala, né? Mas eu vejo que o aluno está muito empoderado quando o professor está nas salas. Eu acho que ele tem muito controle da situação. Não em todos os casos, mas em muito caso. E quando você tem isso, né? Quando você tem esse empoderamento do aluno e o professor é muito desempoderado na instituição. Não, muito legal. Como você chama? Juari. Você está colocando a situação concreta, recentíssima, de violências em sala de aula, do aluno manda o professor calar a boca, você não vai me reprovar, tem situações desse nível, né? De violência física. E aí, eu acho que a gente tem que problematizar a fundo mesmo. Porque, claro que eu posso fazer uma leitura simplória disso daqui e autorizar vocês a dizer assim, o Fábio falou que o professor tem que abrir mão do poder, então relaxa. Não. E aí os alunos tomam conta da sala e você vai ser mandado embora. Não é disso que eu estou falando. Eu estou falando de um desarme de uma estrutura e construção de uma outra. A construção da relação. É isso que me parece ser o motor das violências atuais. Na verdade, se me sinto respeitado e se os respeito, o diálogo acontece. E em nenhum momento eu estou sendo invadido porque vocês estão levantando a mão e perguntando, certo? Agora, se eu retroceder, se eu disse só porque ela fez a abertura, vocês podem falar, fica à vontade. Aí quando você levanta e fala assim, dá licença, você não vai falar agora, eu vou continuar falando, a reação de vocês vai ser, pelo menos, levantar e ir embora. Concorda? Então, o mecanismo de construção da relação, ele está presente em todos os minutos, em todas as relações. Esta relação professoral, que está aqui, professor-aluno, nós estamos vivendo numa escala maior, num momento mais singular, enfim, não sei. A relação. Aqui se constrói uma relação de respeito. E se eu os desrespeitar, vocês me desrespeitarão. Não é preciso ir para a periferia, para a escola de Estado. A gente não precisa buscar esse aspecto ideológico da construção da falência do sistema de ensino. A falência do sistema de ensino se dá no momento em que não há respeito. Agora, por que ocorre, grosso modo, seguindo alguns exemplos que a gente tem visto na mídia, enfim, a falência do sistema de ensino público, por exemplo, as invasões estão sinalizando para isso. Porque o sistema público ele foi desmontado já há 20, 30 anos, os resultados desse desmonte estão visíveis, a olho nu. Quando o Estado brasileiro foi se desincumbindo da tarefa educacional e autorizando a livre iniciativa, a iniciativa privada, a compor qualquer coisa, numa lógica que caberia uma outra conferência, um outro estudo, mas que sim está sendo identificado pelos alunos como uma inoperância, uma atividade educacional insignificante, irrelevante. É verdade, a gente precisa fazer essa pergunta, por que esses meninos estão indo para essas escolas que não têm equipamento, os professores não estão envolvidos? É uma série de relações que não cabe aqui de jeito nenhum apontar o dedo numa ou outra pessoa ou estrutura singular, senão um sistema que está desorganizado. Portanto, eu entendo que as escolas que se desautorizaram a ser lugar de imposição de conhecimento e se autorizaram a ser lugar de discussão com a comunidade, essas escolas estão indo muito bem. Tem uma série de iniciativas na periferia, eu conheci algumas em Diadema e em São Paulo. A famosa escola dirigida pela professora Algair, que teve um suporte enorme do professor Paulo Freire, já a professora Algair já se aposentou, enfim, querida amiga. Ela iniciou esse processo
desmontou a importância da aula propriamente dita para ter um lugar de encontro. A escola sempre foi um exemplo, a escola que Algair tocou. As escolas que estão confrontando os alunos estão recebendo troco. Os alunos estão entrando e destruindo tudo. Então, se trata disso, quer dizer, e penso, realmente aí, me apoiando em Hannah Arendt, de novo, os alunos sabem que há algo a receber de pessoas mais velhas e que estudaram para aquela tarefa. Os meninos, as meninas sabem da importância da troca e do conhecimento. Eu não acho que os adolescentes todos queiram matar todos os professores. Não é assim. Vocês estão aqui, muitos de vocês apenas saídos da adolescência. Vocês sabem disso. Não cabe generalização. Todo adolescente quer confrontar o professor. Num sentido, sim, mas no sentido psicanalítico. É preciso destruir a autoridade para conquistar seu território. É uma outra questão. Então, o aluno desafia, mas desafia dentro daquele território que ele sabe que ele pode desafiar, assim como pode desafiar o pai e a mãe, porque ele está se constituindo. Vocês passaram por isso, vocês sabem do que eu estou falando. Agora, a observação que você faz se refere ao sistema educacional que está em grave falência. E vai ao encontro do que eu tenho para sinalizar agora, uma tentativa de chegar ao final. Que horas são? Que é da inoperância do que nós achamos que a gente ainda deve fazer. A inoperância desse modo de fazer sala de aula, como há 70, 80, 90 anos atrás, com alunos que estão equipados e que têm possibilidade de ver o mundo de outro ponto de vista, a gente continua achando que tem que fazer funcionar tudo igual. É muito estranho que a gente ainda esteja operando dessa maneira. Entende? Não é só o gestor. O gestor é o resultado de uma somatória complexa de fatores que está assim na manutenção do que nós estamos vendo. Eu, quando recebi o convite para falar sobre o pedagogia de projeto, me veio então justamente isso. Olha, é uma excelente oportunidade de dizer por que nós estamos ainda fazendo, operando dessas maneiras envelhecidas. Olha que interessante esse dado. A troca de conhecimentos entre o que sabe e o que não sabe é atávica, é fundamental do humano. Na pré-história, alguém conhecia e alguém não conhecia. Na pré-história não existia escola. Mas existia alguém que caçava e alguém que colhia. Essa troca de informações configura o conhecimento, a construção da educação, a informação, o educar o outro. Isso é atávico. Então, a troca de conhecimento, aquele que conhece, que informa, que não conhece, voltando no exemplo que eu fiz lá com o Paulo, quer dizer, eu não conheço este lugar. Quem conhece, me explica, me fala dele. E eu posso elaborar com alguma coisa que eu conheço. Isso também não tem faixa etária. Isso é muito legal, porque eu certamente não sei mexer 10% do que os meninos hoje com 15 anos sabem mexer nessas máquinas. Eu sou velho. Os meninos têm um acesso que eu não tenho. Agora, eu sei de alguns conhecimentos que eu sei que eles não sabem. Por que sou eu a determinar o modo de operar da escola? Não é estranho? Em especial num mundo como ele está transitando. É disso que nós estamos falando. Então, a questão da autoridade, ela deslocou. Ela sai da autoridade impositiva para uma autoridade que partilha, que constrói junto. Vocês já... Quem dá aula? Quem é professor? Quem trabalha em escola? Eu faço a pergunta direta e reta. Os alunos que estão bagunçando em sala de aula, sabem ou não sabem que a gente está certo quando a gente chama a atenção deles? Sabem. Entende? Esse lugar de chamar a atenção não é do professor investido, da autoridade de mando, é do humano. É tão simples quanto uma conversa entre amigos que o cara pega o celular e vai falar assim, o outro fala assim, ô babaca, dá para você desligar? Eu estou falando.
Não há diferença alguma desta informação. Ô meu, você é trouxa, você está me desrespeitando, eu estou te falando, cara, você não está me ouvindo? Pô, desculpa aí, foi mal. Isso, um aluno fala isso para você. Mas não precisa estar na esfera do eu vou te mandar para a coordenação. Você está chamando a atenção de um ser humano que está te desrespeitando por quê? Porque você está falando alguma coisa que tem a ver, que é importante, e o cara está te desrespeitando. Essa autoridade ela nunca vai desaparecer, porque ela não é professoral, ela é humana. Entendem? Essa tensão que eu estou tendo aqui, que é de troca, ela é tão humana, não é porque nós estamos na palestra. De novo, basta que eu use desrespeito e vocês vão se retirar ou vão me desrespeitar. Simples. Então, por que a gente está vivendo esse estado de desrespeito na escola? Porque eu acho que o sistema educacional está desrespeitando os jovens. É assim. Por isso é que nós estamos assistindo violência. Esses jovens já sentiram que a escola pode funcionar de outro jeito. Nós estamos mantendo um sapato 35 num pé 42. É mais ou menos isso. Está machucando. E a resposta, ela não vem doce. Não vem docinha. Sinto muito, mas não é assim. Bem, isso nós já falamos, já foi bastante tocado, a questão metodológica de relevância, não há uma meta pré-estabelecida, a gente vai largando e conquistando à medida do desenvolvimento da pesquisa. Ops, eu fiz? Como é que eu faço? Isso. Aqui. Então, o texto vai afirmar não mais somente aulas, não mais apenas calendários produzidos de cima para baixo, não mais imposições metodológicas, nem provas e avaliações. Somente de cima para baixo. Isso vai ser construído. É isso que sugere a pedagogia de projetos. E o processo construído junto e não determinado a priori. Como um exemplo para vocês, eu trabalhei numa escola super importante, especialmente, quando eu escrevi isso daqui, eu lembrei disso que eu vou contar para vocês. Forma da participação, processo construído junto e não determinado a priori. Eu trabalhei numa escola bacana, em São Paulo, e tinha um professor mais bacana ainda, que depois foi ser dirigente de uma grande editora, um amigo querido. Mas eu lembro direitinho o dia que nós tivemos a presença do Hernandes, 15, 18 anos atrás, ele veio ao Brasil e essa escola contratou, uma escola cheia da grana, contratou o Hernandes e ele foi lá. Uma semana depois, esse colega, ele trouxe, sem brincadeira, ele trouxe umas 60 páginas, assim, tudo digitado. E chegou para nós, assim, alegre, e falou assim, está aqui o projeto que eu vou desenvolver. Aí, eu falei assim, não estou entendendo. Não, está aqui, olha, todas as fases, está tudo certo. O tema, né, a hipótese, foco, que a gente vai investigar a hipótese, os desdobramentos, os rumos da pesquisa. Era uma tese de doutorado, era maravilhosa, maravilhosa. Puta, teologia. Então, células, chegava na arte. Olha, era uma coisa assim, sabe, uma teia de conhecimento maravilhosa. Puta, legal. E os alunos? É exatamente esse caminho que os alunos querem seguir. Esse que você propôs. Lembra do Garrincha? Quando o técnico falou para ele assim, você vai, pega a bola, passa para cá, vai para lá, não sei o que, chega na boca do gol, passa para o fulano e ele manda. Ele falou, tá bom, mas você já avisou os russos disso? O adversário era o time na Rússia, foi na Copa do Mundo. Você já avisou os russos que é para fazer isso? Porque entre eu saber que eu tenho que pegar a bola, passar na frente dele, mandar para ela, não sei o que, é legal, mas eu preciso saber se eles estão dispostos a ser driblados dessa maneira. E os alunos? Você prepara tudo na sala dos professores, com os teus colegas lá, com o professor de educação física, de matemática, você prepara todo o percurso e chega para o aluno e fala assim, olha, pedagogia de projetos, olha que maravilha, nós vamos investigar, eles vão olhar para você e falar assim, de novo, você tirou o calendário de provas, mas botou uma imposição, uma pesquisa.
E se da célula o cara quer discutir Zika vírus e não AIDS? É um pequeno desvio. Duas doenças completamente diferentes. Entendem? AIDS está na cabeça nossa, dos mais velhos, porque foi a doença dos anos 80. O Zika é hoje. Detalhe conjuntural, está mais ligado à história do que propriamente biologia. Percebe? Então, voltando à questão da brincadeira do passado, do ano passado, é isso que eu tenho a dizer para vocês agora. Dentro de 10 ou 15 anos, a minha geração, 50 anos, quem está aí com 40, 50, tchau, acabou. Nós vamos aposentar definitivamente. Aposentadoria total. Certo? Nós não estaremos mais em sala de aula. Eventualmente, se vocês me convidarem, eu venho perturbá-los, mas vai ser mais eventualmente ainda. É assim, a vida acaba, nós vamos morrer. Então, e não é só metáfora, viu, Paulo? De verdade, viram os cânceres, viram as, problemas. Mas com 50 anos já tem que morrer, só pode se aposentar aos 75? Não, se mudarem a lei, eu vou ser obrigado aí vocês vão ter que me aguentar mais. Mas, no frigir dos ovos, uma geração desaparece. E aí surge um problema radical para a nossa realidade educacional, para a qual eu quero alertar vocês. A geração que vem, muitos de vocês já são nativos eletrônicos, vocês já nasceram operando, digitando. Muitos de nós não, muitos de vocês já. Haverá uma troca de pele radical. Então, tudo aquilo que nós entendíamos como modo de fazer pesquisa, como eu entendia fazer pesquisa, falar para... Como se chama? Michel, vai buscar o dicionário na sala dos professores, que o coordenador deixou lá, mas na sala dos professores, vai lá, pega o dicionário e traz aqui, porque a Rita, a José quer saber o que é unidirecional, então eu quero que ela pesquise. Isso era o meu modo de fazer pesquisa. Era assim que eu vivia a sala de aula. Como nós faríamos hoje? Google. Essa do Google. Você não vai precisar tirar a bunda da cadeira, não vai precisar ir na sala dos professores, está aí o universo. A pesquisa muda de tamanho, muda de ritmo, que não faz o menor sentido a gente depender de gravar informações. O Einstein tinha um caderno preto, é verdade isso. O Einstein tinha um caderno preto. O Einstein ele era disléxico, então ele não sabia, pasmem, a velocidade do som. A velocidade do som é 1.400 e poucos quilômetros, 1.300 e poucos. Ele não sabia, e nem a da luz. 300 e tantos quilômetros por segundo, não é? Ele tinha um caderninho. Então, se ele tinha que fazer contas, ele pegava o caderninho, o Google, era o Google. Abria, estava lá, velocidade da luz, então se isso multiplicar. O problema do Einstein não era a informação, era a lógica de contato entre informações. A metodologia de investigação, e não o conhecimento. Entende? E aí, é legal pensar que ele fez todo um percurso de construção física, matemática, para depois, no final da vida, fazer filosofia. Então, o que a gente registra nesse percurso é que antes ele tinha uma percepção da relação com o conhecimento e com o mundo. Daí a física e a matemática. Daí as formulações que ele fez. Entende? Então, o problema é antes a relação com o mundo, para então estruturar um outro conhecimento. Ora, se o Einstein tinha essa lógica, nosso problema não é informar o aluno. É isso que nós estamos construindo hoje. É isso que está aqui. Aqui a pedagogia de projetos propõe uma mudança educacional político-metodológica central. Por quê? Porque o nosso problema não é informar mais o aluno, não tem necessidade. A geração que vem agora, a moçada de 30, de 25, de 20, que já estão na sala de aula, estão ocupando esse lugar aqui,
não vão ficar preocupados em informá-los de qualquer coisa, vocês já têm acesso à informação. A questão está na relação. Portanto, é bem provável, vejam, é bem provável que a gente transite para o fim da figura do professor. A disciplina falando conteúdos. É bem provável que, a exemplo da metáfora do 2001, Odisseia do Espaço, que os conhecimentos sejam cápsulas, apostilas leves, curtas, com questões, com problemas, e que o professor vai para a condição de tutor, de orientador, fazendo as conexões entre essas cápsulas de conhecimento. Entende? É por aí que eu acho que está arrumando a construção da nova escola. Isso. Exatamente. E aí vai investigando. A questão é que isso, de certa maneira, já vinha sendo exercido lá no mestrado, doutorado, então na graduação, o professor dava alguns pontos sem pesquisar. É legal isso pensar na maturidade, porque, claro, cada um vai trilhando o seu caminho. A questão que está posta aqui é lá nas séries iniciais, como a gente vai demolir essa figura e fazer com que os meninos, ao invés de entrar em joguinhos ou em sites de sacanagem, como eles vão investigar o mundo via os telefoninhos, e a gente vai fazer as conexões. Esse é o tema. Por isso a importância da discussão de pedagogia de projetos. Muito importante. E daí um problema metodológico, para o qual eu não tenho saída, não tenho soluções, e vou fechar jogando esse problema no colo de vocês. Como se utilizar desses aparelhos e fazer pesquisa com crianças de 5, 10, 15 anos hoje. São os alunos que vocês vão pegar no Fundamental 1, no ensino médio, Fundamental 2 e ensino médio. Eu não sei, não é um problema aqui. Mas é isso que vocês têm na mão. E tenho a certeza, não tenho a desconfiança, tenho a certeza que aquele professor, então, o da fita branca que vocês vão assistir, esse professor que manda calar a boca, esse cara, se no ano passado eu brinquei, mata esse coordenador, esse professorzinho, esse já morreu. Encerra a primeira parte. Perguntas. Outras perguntas? Deixa eu te fazer uma pergunta. Nesse processo todo da palestra aqui, de 4, vários colaboradores morreram, sobreviveram, morreram, deixaram de morrer, e com todas umas esgrima na mão para a gente pegar. Você está o quê? Com a esgrima na mão. Legal. Antes de você começar no slide, você deixou uma pergunta, e pergunta que a gente fugido, que era da sua responsabilidade. Eu não me recordo agora, mas eu estou inquieto com isso. Antes de jogar, só que eu não lembro a posição. Então eu queria que você pudesse retornar. Resgata melhor, que eu também não Tá, sei peraí. é. Antes de você começar o slide, você tinha deixado uma pergunta sobre a sustentabilidade, sobre o interposto do conhecimento para poder fazer a relação. Como é que desliga? Da subjetividade. Da subjetividade. O que eu sugeri no início da conversa, hoje, aqui, a partir da análise do filme, na condição pós-moderna, é o que rege a nossa relação em sala de aula. Não é uma afinidade em relação ao conhecimento. É antes uma relação, uma vontade de relação com o outro. Dessa relação, nós vamos ao conhecimento. Nos sustentamos nisso. Com base no conhecimento. Na condição pós-moderna, esse é o nosso problema atual, em função de uma certa
do relativismo, da lógica relativizante, a gente aceita a coexistência de operações que não são respeitosas. Então, num mundo como hoje, como o nosso, em que a gente tem acesso fácil a qualquer site, enfim, qualquer fonte de informação, tão acessível, tão fácil como está aqui na frente dos aparelhos, nós aceitamos, damos como certo, que escolas em que os professores determinam tudo, não dialogam, impõem, existam. De maneira que a minha fala começou lá atrás, dissecando um pouquinho o Fita Branca, e o que o Michael Haneke talvez tenha dito é que aquela pedagogia não acabou, e portanto não acabou a fonte de criação do neonazismo. Exatamente porque nós não nos autorizamos a nos liberar desses poderes que concentra, que controla, porque os Hitlerzinhos estão em nós estamos produzindo neonazismo, nós estamos produzindo machismo, nós estamos produzindo os exercícios de exclusão na Europa, uma Europa que quer fechar os muros, uma Europa xenófoba, uma Europa burguesa que não quer olhar para o seu umbigo de riqueza, de alimentação, de recursos naturais, etc, etc, etc. E daí, também no Brasil, a gente vive situações semelhantes. Você entende? Então, esse foi o caminho. Não sei se eu junto o Lé com o Cré. Mas está claro? Ficou... Na verdade, quando eu vi o filme, eu fiquei com muita vontade até de trazer trechos para vocês. Falei, mas vai ser uma viagem danada. Hoje, quando eu soube, não, você vai ter tempo, então eu falei, bom, legal, então eu vou começar a descrever esse caminho. Eu acho que em conjunto com o diretor, a gente pode dizer, olha, presta atenção, por mais que a pedagogia negra tenha sido vivida lá nos anos 10, 20, ela ainda está aqui hoje. E disfarçada com esses mecanismos que, como ela falou, como ela chama, essa moça aqui? Carolina falou, disfarçada como? Quando a gente acha que o problema metodológico da interdisciplinaridade é ter conexão entre disciplinas. Mas, na verdade, o problema é conexão entre pessoas. As disciplinas, olha que interessante, a disciplina é só uma mochila que a gente carrega. Quando a gente fala assim, o problema é conexão de disciplinas, é como se a gente pretendesse que as mochilas conversassem. Não seria legal? Ô mochila, conversa com você aí. Vocês duas. Não existe a disciplina matemática sem o professor de matemática. Não existe a educação física sem o professor. Entende? Mas nós chegamos nesse absurdo racionalista, com base em toda a obra da Escola de Frankfurt, esse absurdo racionalista de achar que é a educação física que dialoga com a matemática e não os professores de educação física com os professores de matemática. Esse absurdo racionalista foi o que criou Auschwitz. É esse mecanismo racional, de lógica, de certificação, de precisão, que produz o campo de concentração. Essa é toda a estrutura de pensamento da Escola de Frankfurt. Falando de Adorno, Benjamin, Horkheimer, Marcuse. A gente vai ficando tão frio, tão mecânico, que a gente acha... Vocês viram aquele vídeo da menina que tenta fazer uma batata doce, não orgânica, crescer num copo? Não tem a experiência da batata doce que a gente coloca num copo e ela dá as folhinhas? Tem um vídeo que passa, está no YouTube, uma criança nos Estados Unidos, uma menina, que a professora fala, peguem a batata, vocês vão ver, ela vai desenvolver em 3 semanas, vai ter as folhinhas e tal. Aí ela pega uma batata, vai no supermercado e a batata não cresce, não dá folhinhas. Na 4ª semana, na 5ª semana, ela vai para o professor e fala assim, o professor fala, pergunta para o feirante, né? Ela foi no feirante, ela falou, por que essa batata não cresce? O meu professor disse que 3 semanas, tal. O professor fala assim, o feirante fala, mas essa batata recebe uma camada plástica
aditivo químico para impedir as pragas e ela cresce mais. Você vê que ela é muito maior do que essa que é orgânica. Essa, tá vendo? Porque essa tem mais. Mas ela é assim porque tem agrotóxico. E essa não, né? Mas ela é pequenininha. Não, mas eu quero essa outra. E essa outra dá. É orgânica. O racionalismo fez isso com a gente. A gente acha melhor que tamanho, que escala de produção, sabe? Volume repetido. Produção de carne é melhor do que indivíduo, unidade pequena, sabor, diferença. Entende o que se criou na nossa cabeça? Esse mecanismo é que no fundo, produz a exclusão dos campos de concentração, quaisquer. Eu estou só botando em palavras outras aquilo que esses pensadores da escola de Frankfurt disseram. O racionalismo tira da gente a humanidade do conhecimento. O que eu estou sugerindo é que a gente recoloque a humanidade do conhecimento e que os trabalhos interdisciplinares resultem de encontro entre pessoas que são professores de disciplinas, mas não encontro de disciplinas que por um acaso são carregadas por pessoas. Porque se você faz essa inversão, qualquer professor vai bem. Então, se aquele professor for morto mesmo, não tem problema, tem outro, e tem outro, e tem outro, e tem outro. Agora, se a gente inverte, se é encontro entre professores, ninguém pode morrer. Então a escola cuida de todo mundo e inverte a relação. Deixa de ser uma relação de disciplinas para ser uma relação humana. É isso. O que aparenta ser? Oi? Mas o que aparenta ser nessa relação é que o povo gosta da opressão. Da opressão. Da opressão. Não parece que ele gosta da opressão. Eu visitei uma escola esses dias e eu vi que a característica dela é os padrões dos anos 50. E ela é considerada ainda melhor escola. Isso, exato. Exato. Da opressão. E aí eu não consigo ver nessa relação de autonomia de projeto, sim, é a instituição disso. O que eu gosto realmente da... Então, mas aí, Paulo, olha, se abriu, pronto, vamos almoçar e a gente volta. Por que gostamos disso? Então, gostamos ou disseram que isso é melhor? Na verdade, todo o meu esforço aqui, quando eu desloco, assim, agora eu quero voltar lá no primeiro passo da nossa conversa, que eu contei para vocês a dificuldade que a gente tem para chegar num ponto e dizer assim, o que é que eu vou dizer para aqueles caras, né? Eu não conheço e eu tenho que falar. O que eu vou falar? Então uma hora aparece uma coisa, outra hora aparece outra, etc, etc. O que atravessa, na verdade, a minha vontade hoje de dizer para vocês, que eu estou atravessado dessa vontade de não discutir metodologia, porque metodologia é qualquer uma. O que eu quero discutir com vocês é a importância das pessoas que vão fazer o ato educativo se conversarem, sejam elas professores, alunos, coordenadores, etc. Por quê? Porque aí se desmonta o mecanismo opressivo. Gente conversando com gente, se escuta, acolhe, confronta, combate, separa, mas é gente. Agora, se for metodologia, é muito fácil de oprimir. Porque é muito fácil dizer, muito fácil, cala a boca, eu estudei, você não sabe, eu sei. Pronto, isso é opressão. A opressão está sendo criada hoje da maneira mais dócil possível. A cientificidade. A cientificidade está sendo sacada dia e noite para oprimir a todos nós. A cientificidade nada mais é do que repertórios ideológicos construídos de uma maneira a fazer com que as pessoas aceitem, porque aquilo alguém especialista decidiu que é assim. Entende? Estou secando que qual é o mecanismo presente? O mecanismo presente é esse. O que foi que o Alckmin disse quando teve a famosa divisão das escolas? Lembram disso? É um sistema de gestão para controlar as verbas. É uma técnica. Vocês não estão entendendo que é uma técnica? E os alunos responderam, nós não estamos querendo saber da técnica, a gente quer professor conversando com a gente sobre o que é o conhecer. Eles nem pediram aula de nada, eles botaram para discussão o que é o aprender. Uma vez que você desvelou o processo de aprender qualquer coisa é fácil hoje em dia, entende?
Olha, presta atenção na diferença. Só tem 15 anos essa diferença. Só 15, 20. Tem gente que me corrige, não, já faz 22,5. Tá, beleza, 22,5, não importa. Não vou ficar precisando que dia o World Wide Web foi criado, nem se o Zuckerberg, o sei lá quem, o da Apple, como eles chamam, Jobs, criou o primeiro web. Não é relevante. O relevante é que até os anos 80, ó gente, espera um exemplo. A Primeira Guerra Mundial foi feita com baioneta. Baioneta é espada, tem tudo a ver com o grego. Então pronto, tem uma conexão. Entenderam? O que tem a ver discutir a Olimpíada da Primeira Guerra Mundial? Hã? Já tinha planejado. Baioneta é espada, certo? Baioneta acaba a bala, você funda o cara. Essa é a ideia. É isso. A Primeira Guerra começou com espada e terminou na segunda com bomba atômica. Ok? E olha, de 1914 a 1945, quantos anos? De quantos anos? De 14 a 45, quantos anos se passaram? 31 anos. Em 31 anos, mesmo na vida de uma pessoa, o mundo lutava com espada e metralhadora primária, tac, 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 tac. Os aviões voavam a 100, 150 por hora e nós terminamos com avião a jato, telefone e bomba atômica. É disso que eu estou falando. Portanto, até os anos 80, para você ler em alemão, você precisaria ter uma biblioteca em alemão. A gente não tinha esse acesso. A gente tinha no máximo Aurélio. A gente não tinha Michaelis, Aurélio Nilo, não. A Barça, isso, a gente tinha a Barça então, e a Britânica traduzida. Nossa. E hoje? Que biblioteca você quer acessar? Qual que vocês querem acessar? Então é uma diferença tão grande que é preciso dizer isso com todas as letras. O recurso ao poder está sendo mantido por desejo nosso de manter a opressão. E não porque é preciso manter um sistema educacional de cala a boca, eu sei, você não sabe. Sabe sim, está por aí. Está invertido. Se não inverter, é porque não quis inverter. Simples assim. Tchau, um beijo.